Qual é a palavra mais perigosa do dicionário? Muitos diriam que é ódio, outros diriam morte, mas existe uma palavra, aparentemente inofensiva, que já matou mais sonhos, destruiu mais fortunas e enterrou mais talentos do que todas as guerras da história da humanidade juntas. Essa palavra é amanhã. O amanhã é o refúgio dos covardes e a prisão dos perfeccionistas. É o lugar mágico onde você terá mais energia, mais dinheiro, mais tempo e mais coragem. É o lugar onde a dieta começa, onde o livro é escrito, onde o investimento é feito e onde a vida finalmente acontece. O único problema é que o amanhã não existe. Você está prestes a ouvir a história de um homem que não perdeu sua fortuna porque era preguiçoso. Ele a perdeu porque era preparado demais. Ele a perdeu porque caiu na armadilha mais sofisticada da mente humana, a ilusão de que esperar o momento perfeito é uma virtude. Esta é a história do ladrão de destinos. E se você tiver a coragem de olhar para este espelho, descobrirá que esse ladrão pode estar dormindo na sua cama, comendo na sua mesa e vivendo dentro da sua cabeça neste exato momento. Nossa jornada nos leva à antiga cidade de Cronos, um lugar próspero, conhecido como a Cidade das Oportunidades. No centro dessa cidade vivia um jovem chamado Jonas. Jonas não era um homem tolo. Pelo contrário, era conhecido por sua inteligência afiada, seu desejo ardente de vencer na vida e sua capacidade de planejar. Ele lia todos os livros, conhecia todas as teorias e tinha cadernos cheios de ideias brilhantes. Jonas era o que chamamos de um homem de grande potencial. Mas o potencial, meu amigo, é apenas uma promessa não cumprida. É peso morto se não for convertido em movimento. Certa manhã, o destino bateu à porta de Jonas na forma de um velho mestre, conhecido na região como o Guardião do Tempo. O mestre, vendo em Jonas aquela centelha de ambição, decidiu presenteá-lo com algo que homens matariam para ter. Ele colocou na palma da mão de Jonas uma pequena semente, mas não era uma semente comum. Ela pulsava com uma luz dourada, quente e vibrante, como se contivesse um pequeno sol em seu interior. Jonas, disse o mestre, com voz solene, esta é a semente da fortuna eterna. Ela tem o poder de crescer em uma única noite e se tornar uma árvore cujos frutos são de ouro puro. Quem possuir essa árvore nunca mais conhecerá a escassez. Ela trará recursos para você realizar todos os seus sonhos e ajudar gerações da sua família. O coração de Jonas disparou. Era a chance de sua vida, a resposta para todas as suas orações. Ele fechou a mão sobre a semente, sentindo a riqueza pulsar em sua pele. Mas há uma regra, advertiu o mestre, e seus olhos ficaram sérios. Esta semente é feita de agora. Ela se alimenta da ação imediata. Você tem até a próxima lua cheia para plantá-la. Se a lua cheia nascer e a semente ainda estiver fora da terra, ela morrerá. Ela virará pó. E a oportunidade desaparecerá para sempre. Você tem 7 dias. Jonas sorriu com confiança. 7 dias. Era tempo mais do que suficiente. Ele agradeceu ao mestre, prometeu que faria bom uso do presente e correu para dentro de casa. A euforia tomou conta dele. Ele já se via rico, próspero, livre. Mas então, a mente analítica de Jonas, a sua maior aliada e sua pior inimiga, começou a trabalhar. Eu não posso desperdiçar essa chance, pensou ele. Esta é uma semente sagrada. Eu não posso simplesmente cavar um buraco qualquer no quintal e jogá-la lá. Precisa ser perfeito. Precisa ser o melhor plantio que o mundo já viu. No primeiro dia, Jonas acordou decidido a plantar. Ele foi até o jardim, segurando a semente. Mas ao olhar para a terra, ele franziu a testa. O solo parecia seco demais. E se não tivesse os nutrientes certos? E se a semente morresse por falta de vitaminas? Não, disse Jonas para si mesmo. Eu sou inteligente. Eu vou fazer isso direito. Hoje eu vou estudar o solo. Amanhã eu planto. E assim, Jonas passou o dia inteiro lendo sobre agronomia, tipos de terra e fertilizantes. Ele se sentiu muito produtivo. Ele não estava parado, estava se preparando. Ele foi dormir orgulhoso de sua diligência. No segundo dia, Jonas foi à cidade e comprou o melhor adubo que o dinheiro podia pagar.
Ele preparou a terra. Ela ficou escura, rica, perfeita. Agora sim, pensou ele. Ele pegou a semente para plantá-la. Mas então, ele olhou para sua velha pá de jardim. Ela estava enferrujada e com o cabo lascado. Eu não posso usar essa ferramenta velha para plantar a semente da fortuna, pensou ele. É um desrespeito. Uma obra-prima exige ferramentas de mestre. Se eu usar essa pá, posso machucar a semente. Hoje eu vou procurar a melhor pá da cidade. Amanhã, com a ferramenta perfeita, eu planto. Jonas passou o dia visitando ferreiros, comparando preços e qualidades, até encontrar uma pá de aço polido com cabo de carvalho. Ele voltou para casa exausto, mas satisfeito. Ele estava garantindo o sucesso. No terceiro dia, tudo estava pronto. Solo perfeito, ferramenta perfeita. Jonas foi ao jardim, mas ao olhar para o céu, viu nuvens escuras no horizonte. O vento estava forte. Uma tempestade está vindo, analisou ele. Se eu plantar agora, a chuva forte pode lavar a terra e levar a semente embora. Seria uma tragédia. Eu esperei tanto, não posso arriscar tudo por causa do clima. É mais prudente esperar a tempestade passar. Hoje eu vou proteger o local. Amanhã, com o sol brilhando, eu planto. Jonas não plantou. Ele passou o dia monitorando o clima, sentindo-se um estrategista sábio que evita riscos desnecessários. A semente continuava em seu bolso, mas o brilho dourado parecia imperceptivelmente um pouco mais fraco. No quarto dia, o sol saiu. O dia estava lindo. Era o momento, mas Jonas acordou com uma leve dor de cabeça. Ele não tinha dormido bem, ansioso com a responsabilidade. Eu não estou no meu melhor estado, pensou ele. Essa semente exige minha energia total. Se eu plantar com essa dor de cabeça, posso cometer um erro. Posso não cavar na profundidade exata. Preciso estar 100% focado. Hoje, eu vou descansar e recuperar minhas forças. Amanhã, revigorado e pleno, eu planto. E assim, Jonas passou o dia descansando, afiando o machado, convencendo-se de que seu descanso era parte do trabalho. No quinto dia, um amigo passou pela casa de Jonas. O amigo viu a terra preparada, a pá nova, e perguntou o que ele estava fazendo. Jonas, orgulhoso, contou sobre a semente sem mostrá-la e sobre todo o seu plano meticuloso. O amigo, impressionado, o convidou para um almoço para celebrar o futuro sucesso. Eu mereço, pensou Jonas. Eu trabalhei duro na preparação. Uma pausa para celebrar vai me dar ânimo. O almoço se estendeu. Eles conversaram sobre o futuro, sobre como Jonas seria rico, sobre os planos grandiosos. Jonas falou sobre a árvore de ouro com tanta propriedade que parecia que ela já existia. Ele recebeu os parabéns antecipados. Ele sentiu a dopamina do sucesso sem ter feito o trabalho. Ao voltar para casa, já era tarde. Amanhã, disse ele com um bocejo. Amanhã, sem falta, é o dia. No sexto dia, o pânico começou a se instalar. A lua cheia seria na noite seguinte. Jonas sabia que não tinha mais tempo. Ele correu para o jardim, mas ao chegar lá, viu que um cachorro da vizinhança havia cavado buracos na sua terra perfeitamente preparada. O solo estava revirado. Jonas ficou furioso. Ele praguejou contra o vizinho, contra o cachorro, contra o universo. Olha isso, gritou ele. Como eu posso plantar nessa bagunça? Eu preciso arrumar isso tudo de novo. Eu não posso plantar no caos. Tudo tem que estar perfeito. Ele passou o dia inteiro consertando o estrago, suando, xingando, consumido pela raiva e pela frustração. Quando terminou, o sol já havia se posto. Ele estava exausto demais para fazer o ritual sagrado do plantio. Amanhã é o último dia, murmurou ele segurando a semente. Ela estava fria agora. Amanhã nada vai me impedir. O sétimo dia amanheceu. O dia da lua cheia. Jonas acordou com um peso no peito. A pressão era esmagadora. É hoje ou nunca. Ele pegou a semente. Ela estava opaca. O brilho dourado havia sumido. Parecia uma pedra comum. O medo o invadiu. Será que estraguei tudo? Será que ela ainda funciona? A dúvida o paralisou. Ele ficou horas olhando para a semente, com medo de plantá-la e descobrir que era tarde demais. Ele pesquisou nos seus livros como reviver sementes,
sinais de que a semente está morta. Ele buscou garantias. Ele queria ter certeza antes de agir. A tarde caiu. A noite chegou. A lua cheia começou a se erguer no horizonte, prateada e impiedosa. Jonas, em um surto de adrenalina, correu para o jardim. Eu vou plantar. Mesmo que não seja perfeito, eu vou plantar. Ele se ajoelhou na terra, ignorando a pá nova, cavando com as próprias mãos. Ele tirou a semente do bolso, mas ao abrir a mão, sob a luz do luar, ele não viu uma semente. Ele viu apenas um punhado de pó cinza e sem vida. A semente havia se desfeito, o prazo havia expirado, a magia do agora havia se esgotado. Jonas gritou, um grito de dor que ecoou pela cidade das oportunidades. Ele tinha a terra. Ele tinha a ferramenta. Ele tinha o conhecimento. Ele tinha a semente. Ele tinha tudo. Tudo, menos a ação. Enquanto Jonas chorava sobre o pó, o velho mestre apareceu no portão. Ele não parecia surpreso, apenas triste. Por que você não plantou, Jonas? Perguntou o mestre. Eu queria que fosse perfeito, soluçou Jonas. Eu preparei o solo. Eu comprei a melhor pá. Eu esperei o tempo bom. Eu queria honrar o presente. O mestre balançou a cabeça. Você não queria honrar o presente, Jonas. Você queria acalmar o seu medo. Você disfarçou seu medo de preparação. Você disfarçou sua covardia de perfeccionismo. Você achou que estava esperando o momento perfeito. Mas o momento perfeito era o momento em que eu coloquei a semente na sua mão. O solo não precisava ser rico. A semente tinha poder próprio para nutrir. A pá não precisava ser de ouro. Suas mãos bastavam. O clima não importava. A semente cresceria na tempestade, pois era uma árvore de força. O mestre se aproximou e tocou o ombro do rapaz destruído. Escute bem, Jonas, pois esta lição custou a sua fortuna. O feito imperfeito é infinitamente melhor do que o perfeito não feito. Enquanto você estudava agronomia, seu vizinho, um homem simples e sem instrução, plantou uma semente de milho comum, cuidou dela e já tem brotos verdes. Ele tem pouco, mas tem algo. Você queria tudo e por isso ficou com nada. O amanhã é o ladrão que te convenceu a deixar a porta aberta, e ele levou tudo o que você tinha. O mestre desapareceu na noite, deixando Jonas sozinho com sua pá brilhante e inútil, seu solo perfeito e vazio, e seus bolsos cheios de pó. Essa história, meu amigo, não aconteceu apenas em Cronos. Ela está acontecendo agora, na sua vida. A semente é a sua ideia de negócio. É o canal no YouTube que você quer começar. É o dinheiro que você precisa começar a investir. É o curso que você precisa fazer. O solo, a pá, o clima. São as desculpas sofisticadas que você inventa para não começar hoje. Preciso de uma câmera melhor. Preciso de mais dinheiro. Preciso que a economia melhore. Preciso me sentir mais preparado. Você não está se preparando. Você está procrastinando. E enquanto você polhe a sua pá de ouro, a semente da sua oportunidade está virando pó no seu bolso. A pergunta que vai definir se você será rico ou pobre não é o quanto você sabe, é o quanto você faz. Hoje, vamos abrir o cofre da ação imediata. Vamos entender a neurociência por trás da procrastinação, que não é preguiça, é medo. E vamos te entregar a chave para matar o ladrão de destinos antes que ele roube mais um dia da sua vida. Prepare-se. O momento perfeito é agora. A tragédia de Jonas não é uma ficção distante. É a biografia não autorizada da vasta maioria das pessoas que habitam este planeta. Talvez seja a sua biografia. Quantas sementes você já deixou morrer no seu bolso? Quantos projetos incríveis você engavetou porque não tinha tempo enquanto passava 3 horas por dia no celular? Quantas oportunidades financeiras você viu passarem diante dos seus olhos, agarradas por pessoas menos inteligentes e menos preparadas que você, simplesmente porque elas tiveram a audácia de agir enquanto você estava ocupado, planejando? O ladrão de destinos não arromba a sua casa à noite. Ele entra pela porta da frente, disfarçado de prudência, de perfeccionismo e de preparação. Precisamos quebrar um mito agora mesmo. A sociedade te ensinou que procrastinação é sinônimo de preguiça. Isso é uma mentira.
Jonas não era preguiçoso. Ele passou a semana inteira ocupado. Ele estudou, ele comprou ferramentas, ele consertou o jardim. Ele suou. A verdade brutal que a psicologia moderna descobriu é esta: procrastinação não é preguiça. Procrastinação é medo. É o medo do julgamento, o medo de falhar, o medo de não ser bom o suficiente. E mais assustador ainda, o medo de ter sucesso e não saber lidar com a responsabilidade. Quando Jonas decidiu estudar o solo em vez de plantar, ele não estava sendo estudioso. Ele estava usando o que chamamos de procrastinação produtiva. É a forma mais perigosa de auto-engano. É quando você faz tarefas periféricas para evitar a tarefa principal, apenas para ter a sensação de que está trabalhando. É o escritor que arruma a mesa de escritório obsessivamente, em vez de escrever uma linha. É o empreendedor que passa meses desenhando o logotipo perfeito, mas nunca faz uma venda. É você, assistindo a tutorial atrás de tutorial sobre investimentos, mas nunca abrindo a conta na corretora. O seu cérebro, essa máquina biológica de sobrevivência, está programado para te proteger do desconforto. Plantar a semente era arriscado, podia não dar certo. Então o seu cérebro te ofereceu uma alternativa segura. Vamos comprar uma pá nova. Comprar uma pá não tem risco de fracasso. Estudar o solo não tem risco de rejeição. O amanhã é o analgésico que o seu cérebro te dá para aliviar a ansiedade do agora. Quando você diz "eu faço amanhã", você sente um alívio químico imediato. Você se sente responsável, organizado. Mas é um alívio falso. É como beber água salgada para matar a sede. O problema é que a vida não premia a intenção. A vida premia a execução. O universo não responde ao que você vai fazer. Ele responde ao que você fez. Existe um conceito financeiro chamado custo de oportunidade. É o valor daquilo que você perdeu ao fazer uma escolha. No caso da procrastinação, o custo é juros compostos ao contrário. Um ano esperando o momento perfeito para investir não é apenas um ano perdido. É uma década de rendimentos futuros que deixaram de existir. Um mês esperando a inspiração para começar o seu negócio é um mês em que seu concorrente, que começou mal feito, já conquistou o seu cliente. O perfeccionismo é a máscara de vaidade do medo. Jonas preferiu ver a semente virar pó do que correr o risco de plantá-la de forma imperfeita. Ele preferiu a certeza do fracasso à possibilidade do erro. Você está esperando ter dinheiro para começar a gerenciar seu dinheiro? Você está esperando emagrecer para começar a ir à academia? Você está esperando se sentir confiante para começar a agir? Entenda isso. A confiança não vem antes da ação. A confiança é o prêmio da ação. Você só se sente pronto depois que começa. A chave para quebrar essa maldição, para expulsar o ladrão de destinos da sua vida, é uma mudança radical de filosofia. Reabraçar o feito imperfeito. É entender que um passo trôpego na direção certa vale mais do que 1000 planos perfeitos na direção nenhuma. A semente da fortuna está no seu bolso agora. O relógio está correndo. A lua cheia está chegando. E você tem uma escolha a fazer. Você vai continuar polindo a sua pá ou você vai sujar as suas mãos de terra? Chega de planejamento excessivo. Chega de desculpas sofisticadas. Chega de esperar pelo amanhã. Nós vamos agora juntos hackear o seu sistema de defesa. Vamos usar uma técnica de reprogramação para forçar o seu cérebro a agir. Vamos transformar a ansiedade em combustível e o medo em foco. Prepare-se. A partir de agora, o amanhã está cancelado. Respire fundo. Encha seus pulmões com o ar do presente. Solte o ar e, com ele, solte as desculpas. Olhe para dentro de si mesmo. Encontre o Jonas que vive aí, o perfeccionista assustado. O planejador eterno. Diga a ele com firmeza: eu te vejo. Eu sei que você está tentando me proteger, mas a sua proteção está me custando a minha vida. Eu reconheço que meu perfeccionismo é medo disfarçado. Eu reconheço que minha espera é covardia racionalizada. Visualize agora a semente que você tem adiado. Aquele projeto, aquela conversa, aquele investimento. Veja como ela está perdendo o brilho a cada dia que passa.
Sinta a dor real de ver essa oportunidade virando pó. Não fuja dessa dor. Deixe que ela te incomode. A dor do arrependimento deve ser maior que o medo do erro. Diga: eu me perdoo por todo o tempo que perdi. Eu me perdoo pelas sementes que deixei morrer. Mas eu declaro que o ciclo se encerra hoje. Eu não sou mais um refém do amanhã. Agora, vamos instalar um novo sistema operacional na sua mente, a lei da ação imperfeita. Repita estas verdades. Imprima-as na sua alma. O feito é melhor que o perfeito. Eu me dou permissão para errar, mas não me dou permissão para parar. Eu não preciso de mais conhecimento. Eu preciso de mais movimento. Eu aprendo no caminho. A clareza vem com a caminhada, não com a espera. Eu troco a expectativa pela execução. Eu não espero o medo ir embora para agir. Eu ajo com medo mesmo. A minha coragem é maior que a minha dúvida. O momento perfeito é um mito. O único momento que existe é o agora. Eu tenho tudo o que preciso. Minhas mãos são suficientes. O solo onde estou é o solo certo. Sinta o peso saindo das suas costas. Você não precisa ser genial. Você só precisa ser constante. Você não precisa acertar de primeira. Você só precisa começar. Agora vamos ativar a ferramenta prática. A arma contra a paralisia. Sempre que você souber o que precisa fazer e sentir a hesitação chegando, você usará a regra da contagem regressiva. O seu cérebro precisa de um comando de disparo. Visualize a sua próxima tarefa. Aquela que você está evitando. Não pense sobre ela. Não negocie com ela. Conte comigo mentalmente. 5. A decisão é tomada. 4. O medo é silenciado. 3. O corpo se prepara. 2. A respiração foca. 1. Ação. Diga: eu sou uma pessoa de ação imediata. Eu não deixo para depois o que constrói a minha liberdade. Eu sou o mestre do meu tempo. Eu planto hoje, eu colho amanhã. Eu sou um realizador. Eu sou um construtor. Eu sou imparável. Sinta a adrenalina. Sinta a vontade de levantar e fazer acontecer. Essa é a energia da riqueza. O dinheiro ama a velocidade. O dinheiro ama quem decide. A história de Jonas teve um final triste para que a sua possa ter um final glorioso. A semente no seu bolso ainda está brilhando. Mas o tempo não para. A lua cheia da sua oportunidade está se erguendo. Não cometa o erro de achar que você tem todo o tempo do mundo. A vida é um sopro. A procrastinação não é apenas um mau hábito. É uma aposta arrogante de que você estará aqui amanhã. O segredo dos grandes realizadores, dos milionários, dos que deixam legado, não é que eles não têm medo. É que eles não esperam o medo passar. Eles plantam na tempestade. Eles cavam com as mãos. Eles começam antes de estarem prontos. Saia deste vídeo e faça uma coisa. Uma única coisa que você tem adiado. Mande aquele e-mail. Faça aquele investimento. Escreva a primeira página. Dê o primeiro passo. Suje suas mãos na terra da realidade. A chave foi entregue. O ladrão de destinos foi desmascarado. A porta da prisão está aberta. Você vai ficar parado na porta, esperando o momento ideal. Ou vai sair e reivindicar a sua fortuna. Se você sentiu a urgência da vida hoje e decide enterrar a procrastinação para sempre, digite com a força de um compromisso inquebrável nos comentários: hoje é o meu dia. Cele o seu pacto com o agora. Vá e plante, antes que a lua cheia chegue. Até a próxima chave.